Palavra e Viola. Olá, caipiras de todo o Brasil. Tá no ar o Palavra e Viola. Você que é do interior, aqui PPTV, tem um programa para você que mora no interior também. É o Palavra e Viola. Aqui a gente louva a Deus ao som da viola caipira e também medita na palavra de Deus. Fica com a gente, tem atrações especiais. Daqui a pouquinho é o pastor Arival Dias Casimiro quem vai falar conosco e nós vamos com ele meditar nas promessas de Deus. Fora isso, tem notícias da junta missionária, entre outros também. Nós vamos ler a palavra de Deus daqui a pouquinho e meditar também juntos nesta manhã. Antes, vamos louvar a Deus ao som da viola. Quando escuto o galo cantar e na janela o sol raiar, Deus vem acordando a criação, os canarinhos cantando uma canção. Abro a janela, a relva no mar, sem demora me destripar, ordenhar as vaquinhas no curral. O almoço pega espigas no milharal. De longe pensei, onde moro ainda faltam uns retoques e por dentro só tem alguns móveis, mas o que tem foi com muito trabalho e suor, foi buscando uma vida melhor debaixo do meu chapéu, sem riquezas e glamour. Meus tesouros estão no céu, onde habita meu Salvador. Pensei que onde moro ainda faltam uns retoques e por dentro só tem alguns móveis, mas o que tem foi com muito trabalho e suor, foi buscando uma vida melhor debaixo do chapéu, sem riquezas e meus tesouros estão no céu, onde habita meu Salvador. Quero mandar um abraço aqui pro meu querido parceiro da nossa caminhada, o Anderson Ricardo, que toca comigo há 13 anos. É autor também, compositor dessa música junto comigo. E assim começamos o Palavra e Viola. Agora tem a leitura da Palavra de Deus. Na leitura da Palavra de hoje, vamos ler então o texto sobre o grande mandamento. Palavras de Jesus, Mateus capítulo 22, versículos 34 ao 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniam-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus, muito sábio, como ele era, então diz aos fariseus, aos saduceus,
Há pessoas que conheciam muito da lei, mas tinham pouca piedade. Não sabiam, de fato, como aplicar a lei à vida. Não era somente um conjunto de regras, mas todas as intenções do coração. E o que Jesus faz é exatamente isso. É trazer a lei para o coração, para a intenção. A primeira palavra de Jesus é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. O que prova que não é preciso apenas seguir um conjunto das leis, das regras, das práticas. É preciso fazer tudo com amor. Mas que amor é esse? Um amor que vem do coração, das emoções, dos desejos, da vontade, dos pensamentos e das intenções. Em segundo lugar, ele fala: ame o Senhor de toda a sua alma. E a melhor tradução para esse termo alma é psique. Está relacionada à vitalidade, à consciência, à identidade pessoal. Em terceiro lugar, de todo o seu entendimento, que é com toda a nossa razão, com todas as faculdades mentais, no nosso pensar, no nosso refletir, no nosso compreender. Amar a Deus é, sim, sobre intenções do nosso coração, sobre a nossa vitalidade, o nosso interior, o nosso ser. É sim sobre compreender pela fé completamente os mistérios de Deus. Bom, mas além disso, o que Jesus nos diz é para que nós amemos o próximo como amamos a nós mesmos. Ou seja, é cuidarmos do outro como cuidamos de nós. É entendermos o outro ou buscarmos entender ao outro como também entendemos de nós. Talvez esse seja a melhor definição de empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro. O que Jesus está dizendo é que, sem amar ao outro, a gente não consegue amar a nós mesmos. Mas, em primeiro lugar, sem amar a nós mesmos, ou seja, sem cuidar de nós, é impossível que também consigamos amar aos outros. Palavra de Jesus, sabedoria de Jesus, e destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus vem sondar as intenções do nosso coração. E aqui está a preciosidade de todo o Evangelho. E agora chegou o momento de você ficar por dentro dos lançamentos da editora Ezion. O box Novo Testamento Explicado é uma verdadeira imersão no texto bíblico. Os estudos foram preparados especialmente para igrejas locais, escolas bíblicas dominicais e pequenos grupos. Não são apenas para pastores ou teólogos, mas para todo cristão que deseja conhecer e viver a sã doutrina. São 3 volumes que vão conduzir você a um profundo entendimento. No primeiro livro, os evangelhos narram a eternidade de Jesus, desde a sua genealogia até a ascensão ao céu. O segundo volume explica de forma clara os fatos históricos e doutrinários do Novo Testamento. Já no último livro, você vai encontrar mensagens inspiradas pelo Espírito Santo que trazem esperança e avivam a fé. Com linguagem acessível, o reverendo Arival Dias Casimiro leva você para uma jornada de aprendizado e transformação espiritual nesta coletânea. Venha até a livraria Ezion, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ou acesse o site www.editoraezion.com.br e compre agora mesmo. Box, o Novo Testamento Explicado. Ezion, a sua editora missionária. Com o cupom Vitor Quevedo 10, você tem 10% de desconto no seu carrinho de compras em todo o site da editora. Então não perca essa oportunidade. Já acessa aí editoraezion.com.br, faça a compra dos seus livros favoritos e todo o catálogo da Ezion com 10% de desconto com o cupom Vitor Quevedo 10.
Eu quero que você conheça a IPP+, que tem conteúdos exclusivos da IPP TV. Palavra e Viola. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o
Palavra e Viola. Vem chegando pra gente notícias da Junta Missionária de Pinheiros. Fica ligado nos trabalhos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. A congregação de Alagoa Nova, no interior da Paraíba, é mais uma que faz parte do projeto 105 Brasil, desenvolvido pela Junta Missionária de Pinheiros. Lá, a expectativa é para a inauguração do novo templo, prevista para novembro. Reverendo Mariano Alves Júnior visitou a cidade e conferiu de perto o andamento das obras. Ele ainda se reuniu com as lideranças locais e, à noite, ministrou a palavra no culto congregacional. Casal missionário, Ibrael e Débora, tem realizado um trabalho sólido e frutífero. A jovem congregação já mostra sinais de crescimento e maturidade espiritual, evidenciando o impacto da ação desenvolvida. A Junta Missionária de Pinheiros é uma grande parceira no trabalho, no desenvolvimento da congregação. Nós estamos crescendo, a igreja vem desenvolvendo, nós temos recebido pessoas, nós estamos pregando o Evangelho, vidas estão sendo convertidas ao Evangelho, nós estamos com a construção do templo, um templo que é com o primeiro andar, uma estrutura grande. E louvado seja Deus que a Junta Missionária de Pinheiros vem sendo parceira conosco, nos encorajando, aconselhando, ensinando e também parceiro também no sentido da construção, abençoando a vida da igreja. O trabalho em Alagoa Nova é fruto da parceria entre a Junta Missionária de Pinheiros e a Igreja Presbiteriana dos Bancários em João Pessoa, que atua como igreja-mãe do projeto. Que esse é mais um projeto 105 Brasil, projeto esse que foi iniciado pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como propósito ver e organizar 100 igrejas no Brasil no período de 5 anos. Então peço a você que ore aqui pelo Ibrael, sua esposa, obreiros locais, pela igreja lá dos Bancários em João Pessoa, pela Junta Missionária de Pinheiros, pelo andamento da obra, e essa congregação tem crescido de forma exponencial. Logo em breve teremos mais uma igreja organizada no Nordeste e aqui na Paraíba. Contribua, ore, contamos com você. A Junta Missionária de Pinheiros é uma bênção, não é verdade? Acesse aí o site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, está aqui no rodapé do nosso vídeo, para você saber como poder contribuir mais e mais com a Junta Missionária de Pinheiros. Um abraço para o nosso querido pastor Jair e também para o pastor Mariano. Aliás, o pastor Mariano tem um programa todas as terças e quintas, 7h30 da manhã, no mesmo horário do Palavra e Viola, terças e quintas com edições inéditas do Café, Prosa e Missões. E a gente está lá também, tocando a nossa viola. Pastor Arival vem chegando para falar ao nosso coração, ou meditando nas promessas. Alô você, é um privilégio muito grande estar meditando nas promessas de Deus, meditando na palavra de Deus com você. E nós estamos iniciando o ano de 2024 e nós precisamos viver as promessas de Deus. E eu quero ler para você aqui Josué, capítulo 21, versículo 45, que diz o seguinte: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Esse versículo nos ensina 4 lições básicas para nós vivermos as promessas de Deus. A primeira delas é que as promessas de Deus, elas são infalíveis. Diz assim, nenhuma promessa falhou. Tudo que Deus promete na sua palavra, tudo aquilo que Ele diz que vai fazer, Ele faz. Como diz o texto, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Por isso, viver as promessas de Deus é viver essas promessas que não falham. Se você crê, você pode ter certeza que vai acontecer. Em segundo lugar, essas promessas de Deus são boas. Diz assim,
de todas as boas palavras que o Senhor falara. Ou seja, tudo que Deus quer para nós é o melhor. Todas as promessas que Deus faz na sua palavra, diferentemente das ameaças, né? As promessas, elas têm como propósito, têm por natureza aquilo que é melhor, aquilo que é de bom, tanto para mim quanto para você. Terceiro lugar, o texto nos ensina que essas promessas de Deus, elas são exclusivas. Diz o texto, a casa de Israel, falara, prometer a casa de Israel. Ou seja, é o povo de Deus, é o povo da aliança. Deus tem uma aliança com o seu povo. E junto com essa aliança vem todas as promessas. Então, são promessas exclusivas, são promessas que somente eu e você, nós que cremos em Deus, que fazemos parte da família de Deus, podemos experimentar. Mas em quarto e último lugar, vivendo as promessas de Deus, porque as promessas de Deus, elas são eficazes. Diz o texto sagrado, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. O que significa isso? Significa que tanto no seu conteúdo, né, naquilo que é prometido, quanto no tempo correto, as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Então, que nesse ano, que está começando agora, você possa abraçar as promessas de Deus, conhecer as promessas de Deus, meditar nas promessas de Deus e viver essas promessas na sua vida. Tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe. E assim a gente vai encerrando o nosso programa hoje, mas é só essa edição, viu? Porque tem muito mais vindo pela frente. Todo sábado, 7h30 da manhã, tem Palavra e Viola com edições novas, fora as reprises, tá bom? De quarta e sexta-feira também. Então, acompanhe a programação da IPP-TV. Mas antes de encerrarmos, nós vamos cantar uma canção. A terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus pagou alto preço por meus pecados na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. A gente volta na próxima edição do Palavra e Viola. Até lá, tchau, tchau. Palavra e Viola.